Oi, gente, eu sou a Aline Melo Brentegani, sou a criadora do canal Vida Sistêmica lá no Instagram e aqui também no YouTube, onde você pode me ver. E esse mês de novembro eu tô conversando com vocês. Cada mês do ano a gente falou de um tema, mas nesse mês de novembro nós estamos falando sobre os bebês não nascidos. É um tema que exige muito carinho, muito cuidado para lidar, porque existe uma dor, uma tristeza, inclusive até segredo familiar envolvido nesse tema. Mas também é um tema que causa grandes implicações sistêmicas. O que eu quero dizer com isso? Causa sintomas nos membros que nasceram, que estão na família, se a gente não olha para esses bebês, se a gente não inclui esses bebês no sistema, na vida de todos os membros familiares, né? Então, nessas 4 semanas de novembro, nessa e nas próximas 3, nós vamos falar bastante sobre esse tema. O videocast, o podcast de hoje e dessa semana, a gente está falando sobre a ordem dos irmãos quando a gente inclui os bebês não nascidos. De novo, bebês não nascidos são abortos espontâneos, que a natureza, né, se encarregou de acontecer, são os abortos provocados, onde a mulher decide interromper essa gestação. Nós estamos falando de bebês natimortos, bebês que nasceram e morreram, ou que morreram no ventre já de mais idade, gravidezes ectópicas, que são gravidezes nas trompas, ou também gravidezes gemelares, onde um dos membros nasceu e o outro não. Enfim, como que a gente ordena esses bebês junto com os irmãos de diferentes casamentos, relacionamentos? O que isso influencia? Bom, influencia tudo. Primeiro que uma pessoa ela se ordena entre os irmãos, independente de que casamento a gente está falando. Se é do pai ou se é da mãe, inclusive pessoas que são adotadas por outra família, outro sistema, também tem essa ordem dos irmãos alterada aí de acordo com a comunidade que ela vive, que a gente chama de comunidade de destino. Mas vamos lá. Uma pessoa, vou me dar como exemplo, eu que sou filha de Roberto e Lourdes. Se Roberto tivesse outros filhos, Lourdes tivesse outros filhos, existe uma ordem única dos irmãos em relação a mim. Os irmãos que nasceram antes e os irmãos que nasceram depois de mim. E aí a gente inclui, obviamente, os bebês também não nascidos, né? Que vai mudar e vai complementar toda essa ordem. A minha força na vida de existência, o que me traz força é entender que eu tenho essa rede de vida, de apoio de irmãos, sejam de casamentos antes, depois do que me gerou, sejam relacionamentos que aconteceram, por exemplo, durante o casamento dos nossos pais, filhos, fora do casamento, não interessa. A ordem dos irmãos sempre é estabelecida pela ordem de nascimento. E aí nós estamos falando da primeira regra sistêmica da ordem do amor, que é a lei do pertencimento. A partir do momento que eu existo nesse sistema, esse lugar é meu por direito. Eu tenho direito vitalício de pertencer a esse sistema, independente do que acontece na vida, independente se eu sou fruto de um caso extraconjugal, se eu sou filho dos pais oficial, se eu sou filho do primeiro, segundo, terceiro casamento. Então, quando a gente fala dos bebês não nascidos, é tão importante que a gente saiba isso, porque isso muda completamente a ordem e o número, a quantidade mesmo de irmãos, né? Mas de diferentes relacionamentos eu vou ter, por exemplo, 2 filhos por parte de mãe ou parte de pai que vieram antes, que são mais velhos. Eu sou a filha única do casal, Lourdes e Roberto, e minha mãe casou novamente e teve mais 2 filhos, que vão ser meus irmãos caçulas. Na ordem da vida, eu tenho 5 irmãos, 2 mais velhos, 4 irmãos, 5 comigo, e 2 mais novos. Eu sou a irmã do meio, eu sou a terceira filha nesta ordem de irmãos vinculados aos meus pais biológicos. E provavelmente, por isso que eu coloquei também a personalidade, quando no convívio com esses irmãos,
eu vou ter uma personalidade de filha do meio, de apaziguadora, ou de acolhedora, de ter uma liberdade grande ah, de atuar na vida. Eu vou olhar mais para os meus irmãos mais velhos, olhando ali o que eles fizeram para ver se eu estou de acordo ali com aquele padrão, com aquilo que meu pai ou a minha mãe, dependendo de quem é o genitor deles, gosta. Eu vou olhar com alegria para os irmãos mais novos, ver como eles têm liberdade, como eles já cruzaram aí o caminho que eu também abri para eles passarem. Então, esse irmão do meio é sempre esse mix aí de alguns traços das duas personalidades. Agora, se meus pais, enquanto filha única dos meus pais biológicos, esse é um exemplo, tá? Nem é minha vida. Eu com certeza vou ter personalidade, vou ter características de filha única enquanto me relaciono com meu pai e a minha mãe, se eu não tenho irmãos desse próprio casal, né? Desse casal que a gente tá falando. Então, a personalidade depende muito da minha ordem na vida, mas também aonde eu convivo, aonde eu estou inserida. Vou dar um outro exemplo para vocês como isso é muito palpável. Uma criança que foi entregue em adoção. A família biológica dela, que ela provavelmente vai desconhecer, ela é filha única, ela só nasceu ela, daquele pai e daquela mãe. E os pais não tiveram outros filhos, enfim, mas ela foi adotada por uma família que tem 2 filhos mais velhos, e depois que ela veio para a família, a mãe ainda engravidou de mais um irmão. Ela é a filha do meio. E naquela comunidade, como a gente chama, a comunidade de destino, ela se vincula àquele sistema, né? Sendo acolhida e também se colocando a serviço daquelas pessoas, daquela família, deixando então as características de filha única, né, desses pais biológicos. Eu sei que é um pouco complicado às vezes da gente entender, mas é isso. Por que que a ordem é tão importante? Por que é tão importante a gente saber a nossa ordem? Porque é o nosso lugar nesse sistema. Imagina um auditório cheio de cadeiras, cheio, 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 cheio. Esse é o nosso sistema, essa é a nossa árvore genealógica, um monte de cadeira disponível. Eu não tenho apenas uma reservada para mim. É apenas uma que tem o meu nome, que tem a minha data de nascimento, que tem a minha cor favorita, que tem a comida favorita, que tem a minha personalidade. Eu sou uma pessoa única nesse sistema, mas para que eu saiba qual é exatamente esse lugar que me é reservado nesse sistema, nesse grande auditório aí do nosso sistema familiar, eu preciso saber a localização. Como que eu me localizo geograficamente? Quais são as coordenadas? Olha que legal esse exemplo. Quais são as coordenadas para a gente chegar em algum lugar, quando eu tenho que ir a algum lugar? Eu peço o endereço, tem aquelas coordenadas geográficas, né, de graus, enfim. Na família, a mesma coisa. Para eu saber qual é o meu lugar de força, eu tenho que saber quem veio antes, quem veio depois dos meus irmãos. Os meus pais eu já sei que vieram antes, os meus filhos eu sei que já vieram depois, né? Mas quando a gente está falando dos irmãos, para que eu saiba onde está a minha força, qual é o meu papel, qual é o meu servir, eu preciso saber a minha ordem entre os irmãos. Certo? Bônus. Como que a gente descobre o nosso lugar no sistema? Através de movimentos sistêmicos de constelações, onde a gente coloca os nossos irmãos no campo e vai testando, é isso mesmo, a gente vai testando no nosso corpo, no sentir, na nossa intuição, se ali existe um irmão ou não. Eu já fiz esse trabalho comigo e é realmente impressionante. Eu não sabia da minha mãe perder nenhum filho, nem ela, meus pais não tiveram outros relacionamentos, não outros filhos que, né, eu tinha conhecimento, e eu fiz esse teste, coloquei um filho antes, através de âncora ou de representantes, coloquei antes, não fez muito sentido, fiquei incomodada, coloquei no meio entre eu e meu irmão, eu fiquei incomodada, meu irmão também ficou, parecia que isso não fazia muito sentido, coloquei no final, depois do meu irmão, também não fez sentido. E também pude presenciar pessoas que fizeram isso e choraram, por exemplo, quando colocam um irmão antes, mesmo que sem que ela saiba, mesmo sem que essa história
tenha vindo à tona, porque geralmente abortos provocados, por exemplo, nós vamos falar disso na semana que vem, causam muita dor e tornam-se um segredo de família. Quando você coloca um representante ou uma âncora no chão, aquilo faz tanto sentido na alma da pessoa, faz tanto sentido inconscientemente, que ela se entrega, que ela chora. E ela pode então saber que naquele sistema ela é a segunda, e só a segunda. E o primeiro tem o seu lugar reconhecido, a segunda tem o seu lugar reconhecido de força. Então, de novo, a ordem dos irmãos é muito importante por isso, para a gente saber qual é o nosso lugar de força na vida, no nosso servir, inclusive com implicações no nosso trabalho, porque servir é o nosso trabalho, né? Então, muitas pessoas às vezes se desconectam, não sabem que caminho escolher profissionalmente, porque não sabem qual é a sua ordem na família. Esse é o tamanho da importância. E isso com certeza influencia a nossa personalidade perante o mundo, perante as pessoas, os relacionamentos. Certo? Nas próximas semanas tem mais conteúdo. Se você está me ouvindo no podcast, não esquece que tem videocast lá no YouTube e também no Spotify, você pode me ver em vídeo. E a gente se vê nas próximas semanas de novembro, agora de 2023, ainda sobre o tema aborto. Me deixe seu comentário aqui, lá no Vida Sistêmica, para eu ir respondendo para vocês aqui com um conteúdo um pouquinho mais aprofundado. Um beijo e até mais!